Media Market Podcast começando. O papo do bastidor aqui já tá animadíssimo, é criatividade, é sorriso. Ao meu lado não poderia ser ninguém diferente para falar de sorriso e alegria no ambiente de trabalho, principalmente na área do marketing. A nossa gerente aqui do Grupo ND, Janine Farezin, bem-vinda. Olá, pessoal, prazer estar aqui. Obrigada, Lu. Comentei com o Pedro, que é o nosso entrevistado, Pedro Oliveira, fundador da Toma Marketing, seja muito bem-vindo, que não poderia ser ninguém diferente da Jane para tocar conosco esse episódio. Que honra. Obrigado, Luiz. Obrigado, Janine. Quis te convidar até por conta disso. Eu sei que vocês têm vários cases aí para compartilhar com a galera. São muitos anos, né, trabalhando em conjunto aí, Toma Marketing e Grupo ND. Não quero que pareça jabá, mas é que de fato temos cases aí para comentar. Mas acho que para começar, Pedro, seria legal que a nossa audiência pudesse ouvir um pouquinho de ti, da tua experiência, como surgiu a Toma, porque muito se fala hoje em marketing com propósito, mas só da boca para fora, né? Queria te ouvir porque eu sei que no caso de vocês é completamente diferente. Então, vamos lá. Primeiro, é uma honra estar aqui. Me sinto em casa, Imagina. que o papo, a ideia é fluir, né? Porque a gente tem bastante sinergia. Realmente, alguns clientes a gente tem um carinho, porque tudo que a gente fala é conexão, né? A gente tem que sentir essa conexão. Todas as experiências que a gente gera é para gerar a conexão com o público. E quando gera com a empresa, aí flui. Então, a Janine mesmo, nossa, eu sou apaixonado por ela. Então, vamos lá. Primeiro apresentando, assim, a história da Toma. A Toma vai fazer agora 12 anos. Então, tenho 33 anos e não tenho nenhuma formação de marketing, assim, universitária. Sou formado em educação física. E aí, na época de educação física, que eu trabalhava assim com terceira idade, eu sempre quis montar uma academia para terceira idade. E aí eu já estava pensando, gostava de marketing, pensando numa academia, assim, o que eu posso fazer para diferenciar? Tem que ter alguma coisa diferenciada. E aí eu comecei a ver que no mercado não tinha muitas opções, né? Eu quero diferenciar minha empresa. O que eu tenho? Na época, o marketing digital nem estava forte, né? Era rádio, jornal, TV e só. E as empresas eram o que queriam, né? Eles nem acreditavam. Aqui na região, né, geralmente, Floripa é o que a gente diz, é o nosso celeiro de ideias, porque Boa. aqui a gente percebe que é um mercado mais atrasado de novidades. Então é ótimo, porque a gente consegue mostrar aqui, crescer aqui, para quando chegar no mercado bom já está validado, já está com grandes cases, etc. Então a gente começou a ver que várias coisas, e aí isso é a essência da Toma, já existiam fora e a gente trouxe. Então, a Toma busca muito isso, a simplicidade, sabe? A gente já teve projetos incríveis, e a gente vai falar alguns super simples aqui que a gente já fez, e que foram tão legais, mas a gente, sem reinventar a roda, a gente começou a trazer algumas mídias de fora, mídias que já funcionavam. Então, a Bike Dock, a mochilinha Pirulito, que hoje já tá batido, mas a gente trouxe para cá, dirigível, etc. Então, a partir daí, veio a Toma Mídias, que na verdade era Velox Media. Nossa. Então, a gente fez um PowerPointzinho bem simples e comecei a disparar pra agência. Hoje eu vejo que, gente, que vergonha que dá Ai, enviar como é pra bom, agência né? um PowerPoint feio daquele. Cara, é muito bom a gente olhar pro passado e ver o quanto conseguiu evoluir, né? E eu, até hoje, puxando esse gancho, assim, nem sei qual é o roteiro aqui, mas já vou puxando. Eu mandei até uma mensagem pra Dani, hoje é marketing da Lumis. Na época ela tinha uma agência, eu falei, cara, gratidão por ti, sabe? Eu tô indo ali pro podcast da NDTV, cara. Quem diria que o Pedro, de 11 anos atrás, educador físico, estaria aqui batendo um papo tão legal na Record, aqui, poxa, gratidão. Fiz a mesma coisa antes de vir pra cá com meus pais. Meu pai me emprestou ali R$2.000 pra gente comprar umas bikes, poxa, gratidão. Gratidão, sabe? E esse é o marketing com propósito, a gente entender de pessoas, a gente entender de sentimentos. Então, a partir daí a gente foi vendo, cara, não é necessariamente mídias, vamos criar alguma coisa mais especial, vamos criar projetos, isso aí foi indo pro live marketing, projetos, e aí a gente foi vendo que não necessariamente é a ideia diferente, porque no começo tem que ser o diferente por diferente, eu quero chamar atenção, eu quero ser o diferente. E a gente foi vendo que, putz, tá faltando alma, sabe? Então e se a gente fizer algo? Aí a gente foi entendendo neurociência, neuromarketing, etc. Até que a gente foi, cara, no fundo é simplicidade. É pessoas. O que as pessoas estão querendo? O que as pessoas estão precisando? Um sorriso, um abraço, um carinho, enfim, e é atrelado ao marketing. Então, basicamente, resumindo bem brevemente a Toma aí nesses quase 12 anos, atendendo grandes empresas nacionais, internacionais, prêmio top de marketing, etc., mas
é pessoas, sabe? A experiência conecta com pessoas. Não, eu gosto do Pedro porque, assim, 12 anos de história, prêmio, todo um histórico aí de cases muito legais. Ele, não, Luísa, Janine, muito simples. Isso que eu faço aqui é muito simples. Olha a humildade dessa pessoa, gente. Eu queria perguntar uma coisa pro Pedro, assim, que eu vejo que... a primeira vez que eu contratei, né, a Toma, eu me lembro que ele chegou, eu não conhecia, chegou a turma lá de bicicleta, né? Eles pegaram as bikes para fazer ação na Ponte Hercílio Luz, na reinauguração lá da ponte. E aí, ele chegou cantando, subiando, assim, e eu olhei assim, eu vi que tava escrito Toma na camiseta, aí eu falei, acho que são eles, né? Mas ele chegou tão feliz pra fazer ação, que eu fiquei, aquilo ali me chamou a atenção, sabe? Eu fiquei, gente, que legal, porque eu já conhecia por telefone e tal, tinha falado várias vezes, mas não tinha visto, né? A alegria de fazer o que ele ia fazer. Então, o propósito, eu acho que um pouquinho de segredo, até quero te perguntar, assim, né? A gente até combinou, assim, de falar sobre estratégia e tal, mas trazendo pra pessoa humana, né? O que é trazer felicidade, né? O que é a experiência tal, é uma consequência de fazer pensando nisso, né? Nas pessoas, que é o que muito tu fala, sabe? Então, ver a alegria de fazer com amor, com paixão, trazer pra essa parte humana realmente, né? Não só pra aquela parte técnica do que vai aparecer na tela depois, né? A gente vê o nosso maior indicador é o sorriso. Tipo, a gente tem no nosso logo, tudo. O sorriso já vê essa mensagem em meditações e tudo. E toda essa parte espiritual faz parte da Toma também, né? Eu vou puxando esse gancho. Criatividade, quando eu falo criatividade, vem de energia criadora. Eu não tô falando de religião nenhuma, mas Então, quando a gente vai criar um projeto, cara, vamos se conectar com a nossa essência. Então, o Murilo Gun, ele fala... a gente tá falando muito em humanizar as marcas porque a gente desumanizou É verdade. antes. Então, a gente está nesse processo de marketing de propósito, não precisaria estar sendo falado se a gente lá atrás não tivesse desviado a curva. Então, quando a gente vai para uma ação, o que as pessoas querem? E essa é a essência, sabe? A gente fala para o promotor, qual que é o teu propósito? Teu propósito, vou divulgar a empresa. Não. O teu propósito com a gente é despertar sorrisos. Então, se eu olhar para trás, por exemplo, numa ação de bike, e ver que as pessoas não estão sorrindo enquanto tá passando, alguma coisa está errada. Pode ser que a bike tá desconfortável, pode ser que isso, eu não tô dando as condições que tu precisa, pode ser que você não seja o perfil, pode ser que tá faltando música para animar. Então, conosco, o acordo dele é isso, eu tenho que ver sorriso. Por quê? Porque sorriso conecta. Então, se eu despertei a emoção em ti, e aí tem o cérebro racional e emocional, é aí que a gente trabalha. Então, tem duas formas de se trabalhar. Ou eu vou pela frequência, eu preciso que minha marca fortaleça na cabeça do meu consumidor. Eu vou botar 500 outdoor na cidade. Pode ser, vai pela frequência, pela quantidade. Ou tu vai pela emoção. Uma ação muito bem feita pode já ser gravada. Então, é isso que a gente busca, sabe? Tipo, algo ir pelo emocional... E gerar, então ele olhar a marca, a gente diz, mais do que clientes, eu quero ter fãs. Então a gente promove esse encantamento. Por isso, as pessoas querem se conectar. Então quando a gente tá numa bike, lá no início a gente percebeu, cara, eu não posso ter promotor normal. Então já começou aí a curva da Toma, sabe? Que antes a gente terceirizava, eu tinha as mídias e terceirizava o RH. Só que vinha, tipo, a referência, oi, padrão de eventos, bom dia, tudo bom? Entrada por aqui, tudo bom? Tipo, nossa vibe não é essa. Tipo, é artista circense, é ator, Legal. é professor de academia, cara, ou pessoa feliz, de qualquer área. Qualquer área. Tipo, eu preciso de pessoas felizes, pronto. E quando a gente traz essas experiências pro público. Então, óbvio, há um trabalho que não tem necessariamente uma rotina, trabalho com o público. Então, para quem gosta disso, é sempre motivante. Então, todas as ações nossas têm que ter música. Não necessariamente é para o público, mas é pra gente. Tudo isso é para elevar a vibração. Então, esse marketing, a gente trabalha com vibração. Tava ouvindo o podcast hoje da Elaine Orives, ele fala, cara, a vibração da prosperidade é a alegria. Verdade. Alegria, gratidão. Então, se tu não tá conectado... Não vem. Não tem. Pedro, eu queria te perguntar, assim, sobre o teu processo criativo, né? Porque é uma maluquice, gente, assim, a gente liga Pedro, a gente tem um grupo do WhatsApp lá, um monte de maluco no grupo. Socorro, a gente precisa fazer uma ação assim. E eu gostaria muito de... Como é que a gente faz pra impactar de tal jeito e tal? Floripa 350, que é um projeto nosso. O que a gente pode fazer? Aí nós começamos a pensar, o Pedro me veio com essa ideia, eu nem me lembro, a gente teve essa ideia meio que junto, eu não me lembro direito de onde é que veio a ideia, que bom, porque daí a ideia veio do inconsciente coletivo que a gente fala, né? Aí tu veio com essa ideia que eu achei, assim, na hora a gente comprou, né? Que é a ideia do abraço grátis, que na verdade o Polito até me chamou a atenção, não é grátis,
né? Porque o abraço, tu recebe pelo abraço, né? Tu não entrega só, né? Então, é muito legal. Eu queria que tu contasse um pouco desse teu processo criativo, assim, nessa hora de... Chega o briefing, como é que chega e como é que... Tu faz a pessoa do outro lado pensar no que ela quer, né? Porque eu acho que é legal. Às vezes a pessoa não Sim. sabe muito bem o que ela quer. Ela precisa entregar. E antes dele contar, queria um adendo. Eu tava em férias quando ocorreu uma dessas ações do Dia do Abraço. E aí eu, enfim, tava andando no centro, não prestei muita atenção, não vi identificação. Eu só vi um grupo de pessoas muito felizes e convidando as pessoas pra abraçar. E eu olhei aquilo e falei, gente, que loucura é essa? E, de fato, dava pra ver nos olhos das pessoas que estavam ali. O Pedro não tava lá. Eu lembro dos rostinhos, assim, o brilho no olho deles, a alegria que eles estavam em proporcionar aquilo pras pessoas. E quem tava sendo abraçado nem se fala, né? Tu via as pessoas chegando super sérias e tal, fechadas. Aí depois daquele abraço, que tinha umas, pra quem não viu, tinha umas... Se fosse, como é que chama aquilo, gente? Uma almofada? Umas luvas. Pra fazer a experiência. E aí a pessoa saía sorrindo, saía mudada. Tu via que aquilo tinha mudado a energia do dia dela. Eu achei isso sensacional. Agora sim, conta aí do processo criativo. É isso, esse é o poder do sorriso, sabe? Ele tem o poder de mudar a frequência. A gente só precisa disso, mudar a frequência. Quando muda a frequência, eu não consigo ter um processo criativo, Pedro, e eu vivencio isso e trago pra toma, se eu tô numa vibração baixa. Então, aí por um tempo, eu achei que eu fiz o curso de educação física, errado. Escolhi o curso errado, meu negócio era marketing. Mas hoje eu vejo que cada vez mais eu tô conectado com isso, cada vez mais eu vejo essa energia. E por isso que a gente tá indo até por outros caminhos, a gente tá envolvendo o braço de pessoas, etc. Porque começa aí. Então, processo criativo, primeira coisa, vou nem falar do brainstorming ainda, né? Vem de antes. Tipo, meditação. A gente tava conversando, eu e o Bruno ali, conversando de meditação. Cara, uma pessoa que trabalha com criatividade e não medita, já perde, já sai aquém. Aí a gente falou, inconsciente coletivo e tudo, algo que não costuma ser falado no meio de marketing, né? Fala de espiritualidade, fala de xamanismo, etc e tudo mais. Mas então, já começa por aí. Não, e falam de criatividade como se fosse uma coisa que ou você nasceu com ela ou você já não vai vir a ter, né? Que a realidade E a é completamente criatividade, diferente. assim, é uma coisa muito interessante, porque todo mundo nasce, toda criança é criativa. Então, você pode olhar para qualquer criança. A gente vai bloqueando e tirando esse talento da gente, né? Nosso meio, a nossa vida vai te podando. Não, tu tem que ser engenheiro, então tu tem que ser assim, tu tem que ser assado, gente, o que impede a pessoa de escolher exatas e ser criativo? Porque a criatividade vem... Tu pode resolver problemas enormes com a criatividade. É dali que vem. E tu resolve, o meu ex-engenheiro, ele usa muito a criatividade resolvendo, né? Não é aquela criatividade usada para as nossas maluquices, mas é para construir um prédio, fazer um cálculo. Até para resolver um problema de forma mais elaborada. E aí tem uma frase na internet que fala, que eu até achava que era do Einstein, mas não é. É fake news que é do Einstein, mas é assim a frase. A felicidade é quando... A criatividade é quando a inteligência... Tipo assim, a inteligência tá feliz, ou uma coisa assim. A criatividade vem da felicidade da inteligência. Boa. Ou da liberdade da inteligência. Uma frase que eles atribuíram ao Einstein, não é dele. Mas eu achei muito interessante. Até vou trazer essa frase, eu até queria botar na parede. Autor desconhecido. Porque é muito legal, assim. Quando a pessoa tá feliz, tá tranquila, ela consegue criar muito mais. Por isso a importância dos ambientes de trabalho. Proporcionarem isso aos seus colaboradores. Não é bobagem isso, sabe? Faz toda a diferença. A gente tá em Santa Catarina, que é um estado bem conservador e tal. E trabalho, né? Não vamos parar, não dá pra parar e tal. E tá tudo bem, a gente pode ser muito trabalhador, entregar muito, mas tem que ter descontração, tem que ter um momento pra você criar, tem que ter aquele momento pra você relaxar e vem a criatividade. E eu, esse ano, apliquei muito isso na minha equipe. E a gente tá entregando muito mais do que a gente entregava. Olha só. Então, a gente percebe, o resultado é a olho nu. A diferença de a gente estar um clima leve, da equipe estar com essa energia legal, de a gente estar com as pessoas com esse critério felicidade, checking. Boa. Como diz o termo, a ciência, felicidade vende. Né? Se eu não me engano, a porcentagem, empresas felizes, segundo a ciência, é 300% mais criativas. Né? Se eu não me engano, é 27% mais produtivas, menos rotatividade, etc. Então, essa felicidade, o que até então era muita bobagemzinha, eu vou fazer só para... Não, eles estão vendo que $1 aplicado rende 3, rende 4 para a empresa, nas pessoas. Então, primeiro passo é isso, sabe? Eu me conectar comigo mesmo. Então, a gente vai por esfera. Esfera do eu, esfera família, esfera trabalho, esfera social. Então, se eu estou desequilibrado em algum desses... Então, por isso que a gente leva em muitas empresas constelação familiar. Tipo, cara, isso é marketing, para mim é marketing. Atrapalha a criatividade, atrapalha a conexão, atrapalha o endomarketing. Então,
Mente, trabalhei corpo físico. Então a gente tem o Toma Riso, Yoga do Riso. Podemos? Podemos? Então, ó, já vou trazer na prática um dos processos criativos. Eu espero que vocês estejam assistindo isso ao invés de só ouvindo, porque tá tendo outro impacto. Então, aqui é o seguinte, ó. A felicidade, segundo a ciência, ela é treinável. Então, por exemplo, hoje, acordei lá, bem cansado com os filhos, minha filha tá desmamando, quase não dormimos. E aí, o que eu vi? Tá, eu preciso retomar os meus hormônios, ocitocina, endorfina, serotonina, preciso elevar minha vibração para conseguir render no trabalho. Ou posso tomar um café, ir pro energético, etc., que vai me dar uma euforia, só que logo vai passar, ou eu vou aumentar isso de forma natural, sustentável. Então, segundo a ciência, e a gente foi pesquisando isso aí, tem o yoga do riso. Para quem não conhece, pesquisa aí. O yoga do riso, ele surgiu na Índia por um médico. Ele começou a pesquisar os efeitos da alegria, os efeitos do riso com os pacientes. E ele percebeu que, se eu não me recordo da proporção, 10 minutos de riso, né? Ele colocava um filme bacana, 10 minutos de riso, ele percebia que o paciente ficava 30 minutos sem dor. Então tinha um efeito analgésico. E aí ele começou a pesquisar, e aí num livro ele percebeu que o cérebro, ele não identifica o que é um riso simulado, o que é um riso real, e traz os mesmos benefícios. Então ele falou, poxa, se eu vou para uma academia meio sem vontade por causa dos benefícios, e um riso produz tudo isso que eu tô precisando, toda a química da felicidade, por que a gente não ri mesmo sem vontade? Por que eu rio porque eu estou bem e não rio para ficar bem? E 10 minutos de riso equivale a 30 minutos de uma máquina de remo. Então, quem não fui pra academia, vai rir no carro, vai rir no banheiro, não precisa nem fazer barulho. Então, é isso que a gente leva também, sabe? É química, eu, educador físico, falando, é neuromarketing, neurociência. Então, eu vou preparar meu cérebro para ter um processo criativo. E aí, eu convido pra gente fazer. Ó, dá pra fazer um barulhinho aqui? Claro. Dá pra fazer um barulhinho. Tá. Então... Não vamos poder fazer uns 10 minutos. Não, é só uma demonstração bem rápida. Então, primeiro a gente vai aquecer o ha-ha-ha, tá? Então, é assim, ó. 2 palmas pro lado, 3 pro outro. Ho, ho, ha, ha, ha. Tá? Só pra aquecer, bater, chacoalhar. Gostei, tá? tô empolgada. Aí, preparou? Esfregue as mãos, ativar os pontos energéticos, isso. Ó, tá, agora. Ho, ho, ha, ha, ha. Todo mundo lá. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ho, ho, ha, ha, ho, ho, ha, ha. Isso. Muito bom. Agora é o seguinte, a gente inspira... Na hora de descer, a gente vai... Janine já A Janine já tá pronta. Janine nasceu pronta já. E aí, então, ó, mas ó, dicas, não tem riso certo ou errado, mas tem um riso melhor, né? Então, o ideal é soltar todo o ar, quem tá assistindo aí também, ouvindo, exercita. Solta todo o ar para limpar todo o ar residual, tá? Então... Ah, olha só. Tá? Não força a garganta. Liberou. Então. E agora? Tô amando esse episódio. Exato. Meu pai fala muito disso. Ele gostou tanto que, tipo, perdi a chave do carro. Ele dá uma risada e acha as coisas. Ele usou pra achar as coisas dentro de casa. Cara, eu vou aplicar isso lá com o pai e com a mãe. Boa. São longuinho da felicidade. Então vamos lá, ó. Inspira. Joga a mão pra cima. E aí um simples exercício, só para ver que pode ser em qualquer lugar. Lá na Índia tem o Namastê, aqui a nossa língua é o riso, então é o Rahastê. Então, simplesmente ele vai olhar para todo mundo, reverenciando, reforça. Não precisa ser engraçado, mas sinta o riso saindo, é um exercício. Então, simplesmente, rapidinho. Solta todo o ar. E por aí vai. Maravilhoso. Então tem toda uma metodologia para isso. Depois tem meditação do riso. E yoga do riso. Esses exercícios que a gente faz. Exatamente. Cara, que sensacional. Então, por exemplo, isso é um processo criativo. Então a gente começou a perceber que a gente fazia muito da porta para fora. E a gente viu que dentro de casa, inclusive na toma, cara, precisa trabalhar alguma coisa. Né? Aí dá um problema de casa, o planejamento já não cria. Né? Dá alguma coisa, então não cria. Então, primeira coisa, mente, corpo. E aí, indo para a parte mais prática, né? Parte do brainstorm, parte das ideias. Primeira coisa é entender de pessoas. Então é isso. Eu preciso criar uma conexão. A gente estava comentando até antes do podcast. Estava ali no evento, na Expo Super. E eu começo a analisar os stands, assim, não a parte estética, né? Mas a parte, o que o fulano está fazendo para atrair a minha atenção?
Eu vou ter um cafezinho aqui, eu vou ter mas a maioria, eu fico sem jeito de ir lá pegar um café, eu fico Sim. sem jeito disso. Tipo, eu preciso quebrar um gelo. E o que a gente mais gosta de fazer é isso, sabe? É quebrar o gelo. Então, essa é a nossa estratégia. O que eu vou fazer? E aí tem alguns pilares, né? A gente tem um processo criativo. Então, um projeto ideal. Eu tenho, por exemplo, vamos pensar numa loja do centro. Vamos dizer assim, pegar uma ótica, que a gente atende bastante. Eu preciso ter alguma coisa na frente da loja para atrair, para quebrar o gelo. Então, geralmente, eles têm a street marketing, a pessoa que vai abordando ali. Mas, cara, imagina, toda hora tem um panfleto com 10 milhões de lojas num calçadão, Sim. é a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer para, no mínimo, você parar para me ouvir? Então, é isso, frente de loja. Segundo, vamos ver se eu lembro todos. E aí eu quebro o gelo. Então, a gente cria personagens, por exemplo, o abraço grátis que a gente faz é isso. Né? Se a gente quisesse ter alguma ação para vender alguma coisa ali na hora, já estaria muito mais propenso. Eu dou um abraço, simplesmente. Então, eu faço algo, dou um bombom em troca de um sorriso, eu crio uma sinergia, eu crio uma campanha, vamos ver qual a sua altura premiada. Eu faço algo que desperte o sorriso na pessoa. E principalmente porque tu tá trabalhando com uma coisa que a gente chamaria de gatilho mental, né? Exato. Só que uma coisa é você ver uma lista de gatilhos mentais e outra coisa é você aplicar numa realidade que tenha resultado, que se conecte com pessoas. E é o que a gente falou também, tipo, muito se fala isso no digital, gatilhos, isso, mas, cara, é a mesma coisa, porque são pessoas, Sim. Então usa esses gatilhos para a mesma coisa, eu tenho que ter essa atratividade, não é um post bonito, aqui é na frente da loja, é uma experiência, mesma coisa, qual que é o gatilho que eu vou para gerar uma reciprocidade? Gerei um abraço, me conectei contigo, dei um bombom em troca de um sorriso, me conectei contigo, gerou uma reciprocidade, naturalmente tu tem um sentimento de me dever algo. Gatilho mental provado cientificamente e tal. Pronto. Então, alguma coisa na frente da loja. Tem que ter alguma mídia de massa. De preferência novo, não. Então, pode ser um comercial diferente. Pode ser uma bike diferente. Algo de preferência, nossa vibe é para algo diferente, né? Mesmo nos meios convencionais. E a gente tem outro, por exemplo, isso aqui vai ter mídia espontânea, tem potencial de mídia espontânea, porque é o que a gente fala, a gente trabalha com marketing de experiência, que é ações mais vivas, assim, experienciais mesmo, mas a gente não diz, essa é a melhor mídia que tem. O ideal é justamente o planejamento, é o conjunto. O que a gente mais vê nas empresas, isso aqui é o digital, isso aqui é o trade, isso aqui é o que... E não se conversam, sabe? Às vezes um projeto reverbera em todos, mas não tem sinergia. Então tá, essa ação, ela tem potencial para mídia espontânea? Então tá, pode ter mídia gratuita na TV, no jornal, os blogueiros, esses portais 1000 grau aí da vida vão querer compartilhar? Tem? Não tem. Tá, então vamos, é um dos pilares. Frente de loja, mídia de massa... Tá, não vou lembrar de todos, mas, por exemplo, o social é um dos pilares nossos também. Então, a gente fez, e não necessariamente ele precisa estar visível, a gente fez agora o Dia das Mães da Havan. Esse Dia das Mães, fizemos lá um cenário lindo lá na loja, conexão com as mães, a experiência com a Britânia lá, experimentando os produtos, etc. Mas um dos pilares, uma das questões desse projeto todos os móveis desse cenário foi feito pela equipe de marcenaria da penitenciária de Florianópolis. Massa. Então, ou seja, não é o cliente necessariamente. O cliente, às vezes, pode não ter conexão com essa causa, pode não ter esse apelo social, mas é nosso. A gente tem. Né? Então, não necessariamente todos os projetos vão ter, mas é um pilar nosso que a gente tem que avaliar para ter um projeto bacana. Se o cliente quiser compartilhar isso, beleza, fica a critério deles, mas para a gente fez bem, sabe? É um processo de ressocialização, etc. Enfim, da mesma forma do marketing. Então, entra nessas questões. E aí, porque isso é o quê? Também nessa parte social. Qual que é o desafio da sociedade? Então, que é justamente o fluxograma ali que a gente estava até comentando. Sim. Como é que é um mercado tradicional? O que eu quero vender? Tá, esse é o objetivo. Quero vender, esse é o cenário fim. O objetivo fim, exato. Como é que eu vou fazer? Cenário 1, vou pela quantidade. Posts patrocinados, etc., comerciais, outdoor na cidade inteira. Eu vou pela razão, eu vou pela frequência, ou eu vou pela conexão. São dois caminhos que podem ser, o ideal é que sejam paralelos, juntos, complementares, né? Mas ideal é que seja tudo junto, né? A emoção junto de todas essas ações. Mas então, vou fazer tudo isso para depois eu ser visto, ser lembrado,
e chegando no momento da compra, eles vão tendem a me Total. escolher mais facilmente. Principalmente porque hoje a gente tem contato aí com uma infinidade de marcas, tá Exato. todo mundo disputando a atenção, como Isso. você brilhantemente falou. E se a gente não tiver gerado conexão em algum outro momento, de algum outro ponto de contato com esse consumidor, com esse cliente, é óbvio que ele pode acabar optando por outro. Porque Isso. frequência, todo mundo tem potencial de entregar. Agora, conexão, não é todo mundo. Eu achei esse ponto da tua fala da economia de atenção e como o marketing de experiência pode contribuir para isso, sensacional, assim. E aí, ó, nesse ponto, então, e aí entra um processo criativo nosso. Qual que é o desafio da sociedade? Então, primeiro, o desafio do cliente, entendi. Tá, mas igual a gente estava conversando, uma rede supermercadista, não posso falar o nome aqui, né? Mas qual que é o teu desafio? Além da venda. Ó, eu já sei que estão roubando teu carrinho, né? Os catadores de recicláveis lá estão roubando teu carrinho. O outro precisa aumentar a venda. E por que a gente não faz um projeto envolvendo esses catadores? A gente cria uma bike ali para eles, como já existe em São Paulo, não precisa reinventar a roda, traz suas marcas, a gente faz um processo bacana, não vão mais te roubar, vai ver o apelo social envolvido e tua marca vai estar envolvida nessa questão. Então, esse é um projeto que a gente está fomentando. Se a gente compartilha a ideia aqui, nem foi colocado aí, porque é isso, tipo, não é pela ideia. Sabe? A bike, como você comentou, a bike door, né, Janine, já existe faz tempo, mas é a energia que a gente bota. Então, o desafio da sociedade, esse é um pilar. Por isso que a gente, na pandemia, a gente teve um bom resultado, enquanto várias agências fecharam, a gente conseguiu trabalhar bastante, porque a gente viu isso. O que a sociedade está precisando? Está precisando do quê? De saúde física. Então, antes mesmo de falarem de máscara, a gente estava pesquisando máscaras. Fazendo máscara. Então. Estavam fazendo lá no comecinho da pandemia, estavam fazendo máscara com um sorrisão, assim. Porque a gente viu isso, tipo, ó, algumas pessoas estão querendo máscara, mas tinha aquele olhar meio que, pra que isso? Nem vai ser tudo isso. Então, poxa, a gente tem que quebrar isso. Aí a gente criou a máscara com um sorrisinho. Então beleza, é o primeiro desafio. Tem a saúde de conexão, saúde física, saúde emocional. Então a gente criou um músico num caminhãozinho, que depois foi feito por vários, etc. Mas a gente rodava, ia até as pessoas, então a gente distribuía máscara, a gente levava uma música bacana, nossa, ia até hospitais, fazia uma serenata, enfim. Mas isso, qual o desafio da sociedade? E aí tem até uma ação que a gente tem nesse caminhão de vidro, como um aquário, que a gente fazia essa ação, né? Mas geralmente as ações que eu mais gosto, assim, é Natal. Geralmente, eu tava até no outro supermercadista ontem e eu peço pra ser o Papai Noel. Cara, a energia que a gente recebe é tão grande, o sorriso, o abraço. E geralmente não vê que é uma pessoa novinha, né? Sim. E a gente tava com essa campanha. Então, o caminhão lá tava todo adesivado, todo prontinho. E aí chegou, a gente viu uma campanha tinha uma menininha com a doença AMI, que é o do remédio mais caro do mundo, 7 milhões. E a sociedade inteira envolvida. E a gente viu... E eles estavam justamente querendo fazer uma carreata pela cidade, para mobilizar ainda mais. Então, eles estavam vendo, poxa, como é que a gente vai levar ela, né? Porque tem todo o equipamento. Então, a princípio ia ser no carro de bombeiro. Mas aí, poxa, vamos levar no caminhão que já tá pronto. É todo fechadinho, bonitinho. E ela vai ser um destaque, é um papamóvel dela. É verdade. E, cara, foi a ação mais impactante que eu já fiz, assim, ó. E pra eles, o que esse cliente custou? Nada, nada. Só por quê? Porque viu que a marca tá oferecendo, tá criando uma conexão, tá se preocupando. Então, quando ela vê que tá se preocupando comigo ou com a sociedade que me envolve, isso gera uma conexão que não tem preço, sabe? Então, é nesses pilares que a gente trabalha no processo criativo. Não sei se eu dei muita volta, mas porque envolve tudo isso. Sim, eu acredito. E até ia te pedir alguma dica, assim, enquanto você falava, eu fiquei pensando pra quem tá nos ouvindo e gerencia equipe, tem uma galera pra lidar, como despertar isso? Além da yoga do riso, que já foi uma baita dica pra quem tá nos ouvindo, tem como, algumas técnicas mesmo, algumas dicas que até a Jane pode implementar, de repente, aí na equipe, a gente também, que a pessoa pode estimular essa criatividade e até o pensar fora da caixa, né? Muitas aspas, porque se tornou um termo extremamente comum, e agora quando alguém quer algo diferencial que viraliza, pensa fora da caixa aí. Eu nunca me considerei uma pessoa criativa. Tipo, até antes hoje eu me considero. Mas nunca na empresa, nunca era aquele líder de turma, nunca era eu que criava as ideias do trabalho, os escolares, nunca fui. Justamente porque, como a gente disse, não foi desenvolvido isso em mim. Talvez quando eu fosse criança, eu nem lembro.
Mas o que eu percebi? E para mim, criatividade é saber muito de muita coisa. E simplesmente conecta as Repertório, né? pontas. Então, uma dica é, cara, vai pesquisar, tipo, assuntos diversos. Vai ver o que estão fazendo. Então, uma amarelinha na frente da tua loja pode ser um baita marketing. Porque tu quebra o gelo ali na hora, já é uma dica, que a gente tá até falando pros clientes. Cara, eu vou patentear uma ideia de uma amarelinha na frente da loja? O que Não. que é amarelinha, gente? Fiquei um pouco perdida. Não sabe, nunca jogou amarelinha. Aqui é de Floripa, é diferente. Desenhadinho. Aquele que tu lá joga no Rio Sul chama pedrinha e vai sapata. até o céu, vai pulando. É que a Luísa é do Rio sou Grande. gaúcha. Eu fui pensando amarelinha. Não, tudo bem, só lá dentro. Mas, por exemplo, agora tava na moda, tá ainda, tipo, entrar na loja dançando ganha alguma coisa. Cara, isso aí é demais, velho. Isso é demais. Entenderam o conceito. Tipo, esse cliente tende a consumir muito mais, tende a entrar na loja muito mais. Tipo, viraliza. Tudo isso é igual que a gente tá falando, tá? Viraliza, cria conexão. O cérebro da pessoa tem todos os hormônios. Talvez, assim, pensar nas pessoas, né? É pessoa. Eu sou uma pessoa aqui, tu é uma pessoa ali. Então, o que as pessoas querem? O que as pessoas gostam? Por que as pessoas prestam atenção nas coisas? Em vez de pensar já lá no que a gente quer no final, né? Então, assim, a gente tem um propósito aqui no Grupo ND, que é o desenvolvimento do estado de Santa Catarina, né? O nosso presidente, toda vez que ele sobe numa palestra para falar alguma coisa, ele chama isso. E nunca isso foi escrito em nenhum lugar. Mas eu sei que esse é o propósito, porque toda vez que a gente transcreve muito, faz o cerimonial e tal, então a gente sabe que para ele é isso que importa, né? Claro que dinheiro é importante, claro que desenvolver a empresa é importante, mas para ele é muito importante o Estado se desenvolver. Então, a luta dele, pessoal, e ele, a nossa cultura, porque o presidente da empresa, né, traz essa alma para dentro da empresa, é essa. Então, assim, quando a gente começou a entender isso e começou a implementar isso dentro das nossas ações, do nosso propósito, a gente precisa pensar sempre que o que nós estamos fazendo para o nosso meio, para o nosso entorno, nós estamos fazendo alguma coisa, essa ação vai gerar, e se não gerar, o que a gente podia fazer para essa ação também gerar? Isso, né? Então, nem sempre a gente consegue atingir todos os check-ins que a gente quer, mas muitas vezes a gente consegue, e quando a gente consegue, a ação é um sucesso. Então, eu acho que trazer isso é muito legal, assim, quando a gente pensa assim, ó, escrever, parar um pouquinho pra pensar, afiar o machado antes de sair cortando não se corta mais a árvore, pelo amor de Deus. Mas assim, pensar planejar um pouco antes e não sair correndo pra fazer, sabe? Pensar nessas coisas, porque às vezes o resultado é uma economia enorme, porque tu não precisa fazer 20 ações, tu faz 3, e aquelas 3, elas marcam tanto que o resultado é muito maior, né? E tu trouxe um ponto, justamente eu tava até ontem, né, com a Tayana, outro cliente do supermercadista, e esse é um ponto que a gente traz para as empresas, sabe? Tipo, primeira reunião, eu lembro que eu perguntei para ela, tá, me conta o que vibra dentro da tua empresa. Porque às vezes é algo tão latente, que já pulsa, porque a gente busca trazer algo único, algum propósito, algo diferente para externalizar nas ações. Né? E ela, tá, me conta, como é que é a gestão? Como é que é interno? Como é que é interno? Aqui o CEO, ele é muito preocupado com saúde. Então, ele sempre puxa no pé de todo mundo aqui, saúde, tu não tá se cuidando, hein? Vamos cuidar, começou com orgânicos, etc. Então, cara, tá aí, ó. Porque já faz parte de vocês. Sim. A gente só precisa ampliar, trazer isso. Então vamos fazer qualquer ação, uma panfletagem. Cara, distribuir junto uma maçã, faz isso. Ou vamos distribuir um suco, a bike suco que a gente tem. Já tá na essência. Então, esse é um outro desafio. O que já pulsa dentro da empresa e que a gente pode potencializar a comunicação? Isso é outra questão. A gente tava conversando mesmo, tipo... Falei, cara, acho que eu não tô aproveitando meus talentos, assim, ó. Tipo, eu entrei muito na questão administrativa, de CEO, cara, não é o Pedro que eu conheço. Vou mudar. Volta. Não quero essa parte. Quero criar, quero isso, vou dar um passo para trás. Eu me inspiro muito no Murilo Gun. E criatividade, marketing também é isso, tá? Tipo, todo mundo vem com talento. Todo mundo vem com uma questão. Talvez o teu talento, a tua criatividade seja para implementar processo. Talvez a tua criatividade seja para criar ações malucas. Talvez a sua criatividade seja para fazer um podcast maravilhoso. Obrigada. Então, depende, sabe? Mas tá aliado com o teu... Isso é o marketing com propósito. Entender que cada um é de um jeito e buscar extrair essa essência. Mas deve ser desafiador, né? Tava aqui pensando um pouco no outro lado. Porque a gente ouve muito, todos os gestores que a gente conversa, enfim, tem um objetivo fim quando a gente fala de marca, de branding, que é estabelecer promotores da tua marca, fãs,
né? Tem aí sempre os promotores e os detratores. A galera chega, vou fazer uma perguntinha meio capciosa. Vai lá, A galera chega pra você com esse objetivo, assim, Pedro, preciso criar fãs pra minha marca, preciso viralizar. E aí você deve ter que dar jogar uma cintura aí pro lado e pro outro pra tentar explicar pra essa pessoa que é um longo processo, né? Esse do viralizar é ótimo, né? É, Eu quero exato, uma eu quero ação viralizar. viral. Eles acham que o viral é assim. Mas, de novo, é olhar só pra si e olhar só pro resultado final e não entender de pessoas, não entender o processo. Então, as ações que a gente cria, como diz, um dos pilares nossos é mídia espontânea. Viralização mídia espontânea. Então, essa pessoa... Hoje todo mundo é um influenciador, é um veículo de comunicação. Sim. Né? Uns maiores seguidores, outros menores. E da mesma forma que aqui, os repórteres estão buscando notícias o dia inteiro, quem tá querendo movimentar sua rede social também. Então, eles querem conteúdo. Então, eles querem ter alguma coisa para postar no Stories, para ganhar curtidas e aumentar o engajamento. Então, por isso que tem alguma coisa diferente, eles compartilham. Então, essa é a questão. O que eu vou fazer para as pessoas quererem divulgar minha marca de graça na rede social delas? Tem que fazer sentido pra ela. Tem que fazer sentido tem para que ela conectar, e pro exato. público dela. Simples. Então, quando eu falo que é simples, é simples. É pessoas. Voltamos pro ponto inicial. Voltamos. Sempre a base. Volta Se pra perdeu base. lá atrás, que é olhar pra isso, né? É. Se virou muito resultado métrica, né? Sim. E se perdeu a essência original de tudo. Ontem a gente estava num evento com o Renato Meirelles, o Grupo ND contratou o Renato Meirelles, que é o presidente do Instituto Locomotiva, para trazer dados sobre Santa Catarina. Né? Contratamos para fazer uma pesquisa específica sobre as pessoas de Santa Catarina. E ele falou muito. A gente não pode esquecer que são pessoas. Sim, não são só números, Que aquela dados numa pessoa planilha. que tá, de repente, lá no Atacadão e que depois... Ela não vai só no Atacadão a vida inteira. Ela não é aquela pessoa que... Ela vai no restaurante, ela vai no Atacadão, ela vai no supermercado, no mercadinho do lado da casa dela, na feira. Ela vai na loja. Ela é um ser humano que ela tem uma vida social, uma vida que ela faz várias coisas, vários pontos de compra. Então, não foi aquela... a gente tem que, quando a gente pensa que ela é um todo... A gente consegue entender o poder de compra dela, porque ele trouxe muitos números, mas é legal que ele conseguiu humanizar isso pra gente. Então, assim, isso que tu tá falando, até os caras hoje que mais têm acesso a dados e que mais, eles também estão trazendo isso. Falando que realmente se perdeu isso. Que é simples, que a gente tem que olhar pras pessoas. E que aquela pessoa, ela realmente, ela não vai só, não olhar que ela só vai lá para aquele supermercado comprar aquilo que ela é, um CNPJ. Ela também é um CPF que vai comprar, comer o cachorro-quente depois lá na banquinha do cara, que comprou lá no Atacadão para fazer o cachorro-quente. Né? Então, como é que a gente faz para entender que essa pessoa, ela tem um 360 na vida dela? Né? Não pensar nela só naquele momento, né? Aí a gente consegue ter mais resultado, a gente consegue impactar de uma forma mais ampla. Perfeito. Como eu disse, né, eu sou educador físico, a minha formação é educador físico, eu digo pra todo mundo. E até perdi o gancho do... As pessoas, os 360. Então, hoje em dia tem muita ciência, né, só que o que a gente... E por um tempo, até eu não entendia por que as nossas ações davam tão certo, assim, sabe? Tipo, o que tem de diferente? Por um tempo até eu não entendia. Era tão natural, era tão espontâneo, que aí depois, lendo, eu comecei, cara, isso aqui a gente já faz. E tal de gatilhos. A gente foi estudar mil anos depois. Foi pela prática, foi por entender. Primeiro, a pessoa tá ali. Por que ela não me olha, não olha pra minha loja? Por que ela não para pra me ouvir? Depois que a gente foi entendendo e tal. E a gente vendo agora, tem todos os estudos que Sim, e uma das ajudam coisas... na venda, né? A Jane até estava aqui no dia que a gente conversou com a Beatriz Guarese, expoente em branding, e ela fala muito sobre porque amamos as marcas que amamos. E ela disse exatamente isso. Ela falou, Luísa, Jane, eu vou gostar disso que eu tô fazendo? Eu consumiria esse conteúdo? Eu compraria dessa loja? Eu seguiria esse Instagram? Às vezes a gente não pensa nisso, às vezes a gente tá produzindo pro outro e nem tá gostando daquele resultado, nem tá achando legal, nem compraria daquela marca. Então por que tu quer que alguém compre, se tu não compraria? Daí a gente ficou assim... em silêncio, eu e a Jane. Chocada, assim, olhando. É tão simples. Não, e aí a gente começa a se dar chibatadas, né? Porque a gente, de fato, talvez não compraria. Pensar no básico, né? Mas agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês dois. De todos esses cases aí que desenvolvemos juntos, inauguração da ponte, as arenas do Destino, SC Verão, que eram belíssimas, 350 anos de Floripa, qual que mais brilha o olho, assim, de vocês? Eu sei que é que nem filho, não deve ser fácil de escolher um preferido. Mas queria que vocês escolhessem um e contassem um pouquinho pra gente como foi esse planejamento, execução, os desafios.
A gente falou um pouquinho aqui, né, Pedro, da ação do abraço, mas eu tenho um carinho especial pela ação da ponte. Boa. Porque foi uma coisa muito impressionante o resultado que deu, né? Da gente a gente fez assim, meio que sem muita assim, vamos fazer alguma coisa diferente e tal, que a Sim. gente podia fazer, Pedro e tal. E aquilo foi um resultado tão legal, essa felicidade escondida ali no meio da ação, que a Sim. gente não sabe ligar bem que é aquilo, né? Ela traz um resultado tão grande, então foi surpreendente. Eu me lembro, assim, a quantidade de fotos, a quantidade de repercussão que aquilo teve, né? Tinha muita gente lá, né? E o desafio que eu tinha do presidente era assim, o mundo vai estar lá. Nós precisamos estar lá, de alguma forma. Eu falei, meu Deus, como é que a gente Sim, vai momento fazer agora? histórico, né? Faltava, sei lá, Pro uma estado. semana, sabe? Aquela Mentira, loucura. verdade. A gente foi lá e fez e deu muito resultado. E eu acho que o resultado, ele vem justamente dessa vontade de querer conectar. Né? Ontem eu estava voltando dessa mesma palestra que a gente foi, eu estava conversando com o Gilberto, que é o nosso diretor comercial, sobre isso. E ele falou, eu perguntei para ele, mas qual que era o segredo daquele teu vendedor que fazia isso? Né? Que era um vendedor que era top, que ele sempre conta dele, né? É um cara que vende muito. Ele falou que não sei, é um caso a ser estudado. É um caso a se estudar porque ninguém consegue entender como é que no final ele vende muito. E aí ele contou também de uma outra vendedora que também vende muito. Só que ele conseguiu descrever um pouco mais. E justamente a preocupação dela com o cliente. Com a pessoa. Que o cliente, esse nome, é a pessoa que está ali. Então, de atender bem, de estar ali, de entender o que ele precisa. Porque se você está solucionando o problema daquela pessoa, por que ela não vai querer? Tu tá solucionando, então você entender bem o que ela precisa, você conectar com ela, entender o que ela precisa, não ir com aquele interesse da meta, da venda, você ir com o interesse de resolver o problema daquela pessoa, a meta e a venda, ela vem em consequência disso. Eu acho que esse meio que é o segredo que tá por trás desse sucesso. Então essa ação aí que a gente fez, a gente conseguiu conectar com muita gente, eu me lembro assim, do Polito, depois pegou a bicicleta, andou na ponte, se jogou de bungee jump da ponte, foi uma loucura. Aquela ação foi coisas assim que o jornalismo também criou, paralelo, a gente não tinha se conversado, foi muito rápido, né, a ideia. A gente ia estar lá fazendo uma cobertura jornalística. Não, a gente precisa fazer mais do que isso. Então o desafio veio assim, de uma hora para outra, a gente foi lá e resolveu. E eu me lembro que as bikes, uma hora, pararam na frente do palco, que nem era nosso o palco, e ficou como se fossem as duas laterais de palco sendo nossa. Tudo nosso. Foi muito legal, assim, o impacto Mídia das fotos no espontânea. jornal, assim, muito legal. Então, eu tenho um carinho especial por essa ação, por causa disso. A gente fez inúmeras ações, né? Teve aqui também aquela nossa ação que a gente fez aqui, que foi um evento para o mercado publicitário, que a gente fez as fotos instagramáveis e tal. Carnaval. Nossa, o carnaval foi muito legal, 2 carnavais, né? Do carnaval, eu reforço que foi... por isso que eu falo, cara, eu amo a Janine. Quando ela ficou fora, meu Deus, eu chorei. Porque ela bateu, ela nem avisou pra diretoria, ela falou, cara, eu vou bater no peito, vamos fazer essa ação, faz o que tu consegue, acho que faltava uma semana, vamos. E, cara, sabe, é esse espírito, assim, ó, sabe, de melhor pedir perdão do que permissão quando eu acredito Boa. mesmo na ideia. É raro isso. Geralmente as empresas foram perdendo essa questão, essa ousadia, essa firmeza. E, cara, essa ação foi da Janine. Case é da Janine, ela bateu e foi. Eu não aprovei o orçamento antes. Só cheguei depois, ó, tá aqui a nota. E te ligaram no meio, né? Que é demais, assim. Todo mundo ligando, todo mundo impressionado com aquilo. E, assim, no carnaval, aquela, que foi uma surpresa total. E a da ponte também, tá? E aí, esse da ponte, até O carnaval pras era pessoas... na passarela? No carnaval. Daí na segunda do carnaval eles quiseram de novo, agora na última. Mas a primeira que a gente fez foi antes da pandemia. Foi um choque, todo mundo ficou assim, como assim entraram? Conta um pouquinho da ação, Pedro. Foi. No intervalo de uma escola e outra, que tem ali, passa o pessoal varrendo, limpando, tudo direitinho, a gente fez uns personagens. Então a gente tinha uns personagens com uma mochila backlight. Então, o desafio, né? É à noite, eu preciso deixar algo iluminado. Chamar a atenção de alguma forma. Geralmente é outra coisa que as empresas não buscam. Então, a gente tá falando do projeto verão e à noite, né? As pessoas estão na rua. Tá, outra dica. Então, a gente ia fazendo, dançando, interagindo com todo mundo, e tá todo mundo olhando. Tá tipo, tá, beleza, é legal as escolas, e o intervalo. Porque tu não espera, exato. Isso que eu fico pensando, no intervalo nada acontece, né? Ali na pista. Vai ter sacado. Então, essa ação. E aí, da bike, então, basicamente era o quê? Ação de bike door. Então, ali tinha a ponte, então vamos fazer. Mas qual que foi o lance? Justamente a gente foi se conectando, e a gente parou as bikes ali no meio da ponte. E até a gente ia comentar, né? Ia fazer uma arte bem institucional. Faz uma mais sutil. Mescla as artes. Faz comemorando, homenageando a ponte. E, cara, virou backdrop. Tipo, as pessoas, foram mais de 300 fotos, assim, ó, que as pessoas paravam pra tirar Pediam pra tirar foto com a nossa propaganda.
surreal, assim, tipo... Sonho, né? Que normalmente Não. é a gente que pede pras pessoas tirarem Exato, foto no backdrop. Querendo tirar, e daí eles andavam com a bike no meio da ponte, assim, não tinha outra ação. Não tinha, ninguém pensou naquilo, sabe? Acho que a gente queria fazer uma coisa gigantesca. Eu me lembro que a primeira ideia, ele queria botar um balão lá, os diretores queriam botar um balão na ponte lá no começo, quando se pensou. E depois a gente acabou não pensando mais, tá, vamos fazer um BG ao vivo. Porque o balão era uma fortuna e não sei o quê, e a gente não falou mais aquele assunto. E chegou na hora, e agora? Vai ser só um BG ao vivo? Não. Não que o BG ao vivo seja pouco, tá, gente? Porque o BG ao vivo tinha bang jump do Polito saltando da ponte. Mas o que mais a gente vai fazer pra engajar, para as pessoas verem que a gente tá ali, né? Então foi muito legal, porque uma coisa tão simples, mas com propósito. Então, assim, a gente tava ali comemorando na essência com a ponte, homenageando a ponte, e a consequência veio. Muito conectado com a cidade, isso, né? sabe? Se eles entenderem algo que já é batido no digital, mas leva pro ao vivo. Vender sem parecer que tá vendendo. Vender sem parecer que tá vendendo. Vender sem parecer que tá vendendo. Então, isso aí, no fundo, a gente quer vender, quer visibilidade. Só que tá camuflado, minha marca tá ali, sutil. Então, ó, tem aqui, ó, tem um backdrop, quer tirar foto, aí a gente promovia a foto, tipo, eu tiro a foto pra ti e tal, compartilha aí. Marca a gente, que a gente vai compartilhar aí também. Então, vender sem parecer que tá vendendo. É essa preocupação de fato, sabe? Vai ter dica, vai ter dica. Depois de toda essa aula de ensinamento, case, teve até aula prática de yoga do riso, acho que a gente pode encerrar, né? Pedro, vou deixar o microfone aberto para você falar pra galera onde eles podem te encontrar, onde encontrar a Toma. Bom, então, novamente agradeço aqui, poxa. Imagina, foi um sinto prazer. em casa de alma, assim, uma casa que me faz feliz e me faz o meu propósito, o meu talento ser colocado em prática a serviço dos outros. E a Toma pode nos encontrar, o meu perfil é Pedro Sorriso 1, a Toma é @tomamarketing. Boa. Então segue lá, a gente vai trocando ideias, tamo junto, vamos criando junto, conectando junto. Bora. Vida longa, Toma Marketing. Obrigada, Janine, mais uma vez aqui presente na nossa bancada, trazendo a vida real. Eu gosto de convidar a Janine porque ela traz a vida real pro gestor de marketing que tá ouvindo lá do outro lado falando, não, realmente é isso. Eles se conectam, eles entendem o que a gente tá falando. Obrigada também, Lu. Imagina. Eu encerro dizendo que você encontra todos os episódios em media.market/podcast. Até a próxima.